O vereador Jean Negão destacou o Dia da Consciência Negra, na segunda-feira, dia 20 de novembro. Nos idos dos anos de 1870, algumas pessoas daquela sociedade não concordavam com a escravização. Por esse motivo, resolveram criar a Lei do Ventre Livre, que foi a primeira criada no ano de 1871, concedendo a liberdade aos filhos dos escravos, nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, foi com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1988, que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando na casa de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. No dia de hoje, senhor presidente, eu fiz essa leitura introdutória para dizer que no dia de hoje, a sociedade brasileira, ela comemora por força de lei, o Dia da Consciência Negra, a ocasião em que é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, como se fosse necessário para a humanidade um dia especial refletir sobre os seus atos. Sobre consciência, senhor presidente, o dicionário diz que é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. Sobre reflexão, que é importante nessa discussão, quero dizer que o dicionário informa significar que é o ato ou o efeito de refletir, é a concentração do espírito sobre si próprio. Diante dessa leitura, senhor presidente, na qualidade de primeiro afrodescendente eleito para fazer parte desta Câmara de Vereadores, isso na virada do milênio, eu quero dizer aos senhores que não me protege o inconformismo de tantas leis criadas no Brasil para garantir direitos aos negros. Não me protege nenhuma dessas leis, porque em verdade a sensação que nós afrodescendentes, que nós negros temos, é que tudo que nós gostaríamos da sociedade é aquilo que cada um dos senhores buscam no seu dia a dia, é ser respeitado. Tão somente isso, ser respeitado, da mesma maneira com que cada um dos senhores exige que se façam com vocês. Ser negro na sociedade brasileira é você passar por dificuldades duas vezes. Primeiro, para defender-se das agressões das pessoas pelo fato de você ser negro, como se tivesse alguma diferença, como se a cor da pele lhe tornasse menor que a outra pessoa. A cor da pele, ela serve tão somente para nos caracterizar e diferenciar um do outro, assim como os nossos cabelos nos diferenciam, assim como o nosso peso nos diferenciam, assim como a nossa condição econômica, a nossa condição financeira nos diferencia, assim como a nossa condição intelectual nos diferencia.
ela jamais servirá para nos tornar menor ou maior. Tenho certeza que na reflexão de cada um dos senhores nesse momento, os senhores têm essa consciência, os senhores têm essa certeza que de fato é isso. Infelizmente, para aquelas pessoas menos privilegiadas na sociedade, e aqui eu não estou falando de pessoas financeiramente, estou falando daquelas pessoas que não têm a capacidade de refletir, não têm a capacidade de ter a consciência do seu agir, que são aquelas pessoas que têm a pobreza do seu espírito, que têm a ignorância intrínseca no seu interior. Elas não têm a capacidade de enxergar a diferença entre ela e o ser de cor que está diante dela. Pobre de espírito, sujeito de alma morta, sujeito que jamais vai conseguir se autoafirmar numa sociedade cuja miscigenação ética, como o Brasil, revela que os negros são a maioria, os pardos são a maioria, e que mesmo assim, diante da sua amplitude, diante de toda a oportunidade que se disponibiliza a cada um tendo a oportunidade de ter o seu emprego, de ter a sua escola, de ter a sua casa. Igualmente como a República Brasileira prega em sua Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. E apesar disso, apesar de toda essa disponibilidade, ainda há pessoas ignorantes que teimam em utilizar do preconceito, da sua diferença de pele, para tentar diminuir a outra pessoa. Ela não diminui, podem ter certeza disso aí. Eu jamais me senti diminuído por uma pessoa que tentou fazer a mim uma ofensa pela minha cor de pele. Mas eu posso dizer aos senhores que este sujeito que tem a pele diferente da pele branca, ele sente dor, ele não sente diminuição. E a dor é o único instrumento que consegue machucar a alma. Nem mesmo o punhal enfiado sobre a pele de um sujeito consegue machucar a alma como uma ofensa, com a clara intenção de provocar a dor, consegue atingir. Não somos diferentes, jamais. Não somos. A cor da pele não serve para nos tornar diferente. Assim como o voto que cada um vereador dessa casa recebe num pleito eleitoral para chegar aqui, nos torna diferente aqui dentro? Nos torna? Não nos torna. O mesmo voto que eu tenho direito a dar aqui é o voto que os senhores também têm. É uma demonstração simples, peço desculpas por utilizar esse exemplo, mas é a demonstração mais clara, que aqui nós somos iguais. E na rua nós também somos iguais. O que o negro quer, além de respeito, é que seja respeitado o seu direito de ter uma oportunidade, que aquela oportunidade não seja obstada por sua cor de pele. E muitas vezes isso acontece. Às vezes um trabalhador negro que tem uma oportunidade de crescer em uma empresa, tem aquela chance ceifada, aquela oportunidade ceifada, unicamente por sua cor de pele. Nelson Mandela, um líder africano, que tem uma história contada mundialmente, já vou encerrar, senhor presidente, que tem sua história contada mundialmente, provou ao mundo que o conhecimento,
a informação, e não a arma e não a agressão, é capaz de mudar o mundo. Ele provou. Ele libertou toda uma sociedade, não dos brancos, ele libertou toda uma sociedade da ignorância. Não foi dos brancos que ele libertou mais de 80% do povo negro que residia na África. Ele libertou da ignorância. E ele ainda assim mostrou para toda a sociedade mundial que no governo dele poderia unir brancos e negros. Ele provou, ele demonstrou isso daí no primeiro governo dele. Nós precisamos de informação cada vez mais, nós precisamos de educação. E eu quero deixar a mensagem aqui para finalizar. Gostaria de falar muito mais, senhor presidente, mas infelizmente, para não prolongar o uso do tempo, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: o Estado não tem que ficar criando leis para cada vez mais diferenciar o branco do negro. Não tem que ficar criando leis de cotas, leis de crime hediondo, leis... Não tem. Nós precisamos é de educação, nós precisamos é de informação. Os preconceituosos, as pessoas racistas, elas precisam ser educadas. É preciso dar a elas a oportunidade de enxergar a vida como a vida é. É preciso tirar delas o veneno do ressentimento, porque aquilo não vai matar o inimigo delas, porque elas não têm inimigos. Tudo que nós pedimos é apenas respeito. Eu, como negro, afrodescendente, tá, como o primeiro negro eleito dessa casa, eleito pelo voto do cidadão palhocense, eu quero dizer em nome de todas as pessoas afrodescendentes desse município, que tudo que nós queremos é apenas o respeito.